Estamos em São Pedro do Sul, num dos lugares mais belos de toda a Beira Alta. Chamam aqui o Lenteiro do Rio, é o ponto da confluência de dois rios. O que está junto de nós é o Rio Sul, nasce próximo daqui na Serra de São Macário e logo ali, junto às suas águas, ao Rio Voga. O Voga nasce mais longe, na Serra da Lapa, e, como sabem, vai desaguar no Atlântico. É o Voga que é o responsável pela Ria de Aveiro. Este lugar onde estou, este lugar da confluência, foi durante muito tempo uma praia fluvial do encanto aqui dos moradores de São Pedro do Sul. Hoje tem uma tabuleta que eu considero exemplar. O que diz é: Câmara Municipal de São Pedro do Sul, proibido tomar banho. Motivo: água imprópria para banho. Portanto, explica a razão da proibição. Esta água está hoje conspurcada pela afluência dos esgotos da povoação e a saúde corre perigo para quem tomar banho aqui. Isto é uma lição. Em primeiro lugar, revelar claramente a situação e, em segundo lugar, resolvê-la, porque está em construção e numa fase já muito adiantada a ETAR, a Estação de Tratamento das Águas Residuais. Eu julgo que quem para o ano vier aqui já pode mostrar isto como era de antes, com muita pequenada aí a banhar-se nas águas do rio. O rio Voga corre aqui entre a Serra da Arada e a Serra do Caramulo e as margens são extremamente belas. Eu acho que bastava este rio, com esta paisagem, para o lugar onde estamos ser realmente um lugar predileto dos portugueses. Mas houve outras razões. Quando os romanos aqui chegaram, viram na margem do rio romper da água uma água quente, quase a ferver. E é claro, eles usavam geralmente essas nascentes quentes e fizeram um estabelecimento termal. Estou a falar, acho que já deram por isso, junto de grandes colunas. Isto aqui era um enorme edifício romano, não se sabe ao certo qual. Agora, uma coisa é certa: estava ligada ao rio Voga, que corre ao lado, e às termas. Vamos já a seguir ver uma piscina que ainda vem da época romana. Os romanos chamavam a este lugar balneum. Balneum é o que deu em português a palavra banho. Há aqui um castro de populações primitivas que ainda hoje se chama o Castro do Banho. Bom, claro que isto que estamos a ver é de facto um balneário romano com muitas obras que se foram fazendo. Por exemplo, estes arcos são evidentemente do século XVI. Em todo caso, é este sítio em que estou agora, chama-se a Piscina de Dom Afonso Henriques. E aqui está um lugar onde, de facto, a história e a lenda se misturam de maneira que quase se não podem separar. Diz-se que o rei Dom Afonso Henriques, depois do desastre de Badajoz, veio aqui e esteve nesta piscina a fazer tratamentos à perna partida. Bom, que história é essa de Badajoz?
Como sabem, a nossa fronteira acabava no Tejo, para o sul era tudo terra de mouros, mas aquilo não era conquistar assim à balda, cada um conquistar o que queria. Não. O rei de Portugal tinha direito a conquistar umas certas terras e o rei do Leão tinha o direito a conquistar outras terras. Por acaso, Badajoz, que era uma riquíssima cidade já nessa altura, Badajoz ficava na zona do rei de Leão. E como o nosso Dom Afonso Henriques não podia conquistar, mandou lá um famoso aventureiro, um homem de armas, que era Geraldo Geraldes, o Sem Pavor. E o Sem Pavor conquistou Badajoz. Claro, o Sem Pavor não tinha assim muita gente, vieram os mouros, cercaram-no, e o nosso bom Dom Afonso Henriques, que já não era novo, sentiu-se na obrigação de ir ajudar o seu amigo. E foi a Badajoz salvar o Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, daquela aflição dos mouros. Só que o rei de Leão, o rei Fernando, apesar de estar casado com uma filha do Dom Afonso Henriques, foi a Badajoz ajudar os mouros e a atacar o nosso rei. Vocês vejam isto, é? O reino de Leão, com os mouros todos juntos, a atacar o Dom Afonso Henriques. Claro que ele não tinha forças, teve que fugir. Fugiu a galope. Bom, aqui, creio que isto é um facto verdadeiro. Fugiu, mas quando passava pela porta, bateu com a coxa no ferrolho. O ferrolho do portão tinha ficado de fora, ele partiu a coxa, feriu o cavalo um pouco mais adiante também caiu, e aí vieram os leoneses e aprisionaram-no. Esse facto é rigorosamente verdadeiro. Ele esteve prisioneiro do genro rei de Leão. Teve de pagar um pesado resgate. Eram vários animais carregados com sacos de moedas de ouro e prata, e pior que isso, teve que abrir mão das conquistas que já tinha feito para lá do Rio Minho. As velhas crónicas do tempo dizem que tudo, além de Pontevedra até ao Castelo de Lobeira, já era dele. Bom, há aqui uma certa lenda. De qualquer maneira, é certo que o primeiro rei de Portugal saiu ferido e que se esteve a curar, provavelmente aqui, nestas termas de São Pedro do Sul. Verdade ou não, desde há muito tempo que chamam este lugar a piscina de Dom Afonso Henriques. É certo que os reis de Portugal vieram aqui muitas vezes. Esteve aqui o rei Dom Manuel. Nas vésperas da República, os reis vinham aqui. Foi a rainha Dona Amélia quem mandou fazer um novo balneário que funcionou até há poucos anos, e o último é já dos anos 80, o atual balneário das termas de São Pedro do Sul. Mas antes dos romanos aqui terem chegado, já a região era extremamente povoada. Eu estou agora num sítio que é emocionante. Este chamam-lhe o Castro da Cárcoda. Todo este recinto entre os montes que nos circundam era uma cidade pré-histórica. Vêem-se ainda nitidamente as casas de planta circular, que eram cabanas cobertas de colmo, entremeadas de construções já de alvenaria romana, o que significa que os colonizadores romanos vieram também viver nas aldeias primitivas. Bom, tudo isto está por explorar. Que cidade era esta? Não sabemos. Lá embaixo está uma pedra escrita com uma mensagem. Talvez a mensagem eu diga, mas a verdade é que ainda ninguém a conseguiu ler. Tudo o que sabemos
é o que o povo conta, e o povo conta histórias. Olhem, conta, por exemplo, esta história. Havia aqui, assim numa lapa como esta, um grande tesouro. Simplesmente havia umas palavras mágicas que era preciso dizer para o tesouro se abrir. E havia um padre que sabia lá essa fórmula secreta que fazia abrir as pedras. O padre falou com um cavador, o cavador veio com o padre serra acima, chegaram, eu não sei se foi aqui, se não foi, era um lugar parecido. E enquanto o padre lia lá o ritual, a pedra com um grande fragor abriu-se de par em par e o cavador começou a tirar lá de dentro da terra uma data de peças de ouro. Mas olhem que as peças de ouro era tudo: enxadas, ferros de arado, alviões, machados, martelos, tudo coisas da lavoura. Ia deitando cá para fora. A certa altura deitou, imaginem, um belo cálice de ouro. E aí o sacerdote não se conteve, agarrou no cálice, escondeu debaixo da batina e continuou a ler. Bom, isso era o que ele queria, porque lá do fundo da caverna veio um bode enorme, um bode que deitava lume pelos olhos e atira-se sobre o padre para o matar. O que valeu foi que o cavador rapidamente pegou no ouro todo e até no cálice de ouro, deitou para dentro da caverna, a pedra voltou a cerrar-se e até hoje lá está tudo porque o sacerdote não soube dominar aquela tentação. Bom, o que é que isto quer dizer? É uma lenda que se conta aqui. A lenda deste castro é esta. São possíveis, naturalmente, cada um lerá à sua maneira. Eu penso isto. O cavador tirava do centro da terra o fruto do seu trabalho. É o ouro que a terra tem para dar. Mas o sacerdote cobrava o dízimo durante muitos séculos. De tudo quanto um homem cavava, tinha de pagar o dízimo. E o dízimo era uma instituição pesada e odiosa, porque era 10% de tudo quanto ganhasse. Como sabem, isso acabou, o dízimo acabou. Quando veio a Revolução Liberal, o dízimo foi proibido. Portanto, quando agora para aí andar alguém a arrecadar dízimos, isso está fora da nossa ordem constitucional, não é permitido. Bom, mas eu penso que nesta lenda aqui do Castro há o eco do protesto do povo contra a cobrança dos dízimos. Os contadores de histórias dizem que o tesouro ninguém mais o viu, mas o bode à noite, nas noites de inverno, ainda se ouve bramir. Bom, é nitidamente um caso de uma história popular, um caso de literatura oral. Nesta região, a literatura oral, quer dizer, o que não foi escrito, o que anda de boca em boca, essa literatura é extremamente rica. Eu vou-lhes falar de uma forma de contar a lenda de São Macário. Eu penso que São Macário é um ciclo de lendas, um santo louco, um ciclo de lendas que valia a pena pôr em forma escrita. A lenda do São Macário é esta. Há muito tempo vivia aqui um santo homem. Vivia aqui, entre estes rochedos, uma vida de martírio. E exatamente nessa altura havia uma serpente, que era um animal medonho,
uma serpente que rastejava, tinha um veneno horrível e pouco a pouco foi matando as reses todas dos pastores. Já não havia vacas, já não havia gado, e aí a serpente, rastejando pela noite, começou a comer as próprias pessoas. Começou nas raparigas. Era o terror, isto ia tornando deserto, porque onde a serpente tocava nunca mais crescia a erva. E aí vai o ermita, o Macário, e corajosamente atravessa-se no caminho da serpente e com um golpe certeiro cortou-lhe a cabeça. Cortou-lhe a cabeça e libertou a terra. Eu acho que a lenda do São Macário é a lenda da libertação. É claro, é uma lenda muito antiga, como todos sabem, já com o Apolo, assim com um golpe, cortou a serpente, Pitone, é daí que vem pitonisa, é uma história tão antiga como o mundo, porque o mal foi sempre serpente. O mal veio sempre assim, sem a gente dar por ele, rastejando, e depois, bumba, prega a sua dentada venenosa. Só que a história de São Macário tem duas maneiras de dizer, e isto é que me impressiona. Para uns, o São Macário cortou a cabeça da serpente com um grande golpe de espada. E para outros, o São Macário era barbeiro. Era barbeiro, e o que é que ele fez? Pegou nas lâminas todas da navalha, pôs aqui entaladas nestas rochas, e a serpente, coitada, ia passando, cada vez que batia com a barriga, dava uma cortadelas, veio sem sangue, e lá se foi a serpente. Bom, são duas maneiras de contar a mesma história. Há outras maneiras de contar a lenda de São Macário, mas metem sempre cobras. Estou a falar-lhes no café Salva Almas, e quem tenho junto de mim é o dono do café, que é muito devoto de São Macário. Bem, o café fica aqui na Serra de São Macário. João Almeida tem passado a sua vida a esculpir o São Macário. São peças cheias de força, parecem escultura românica da época primitiva. Mas a história do São Macário que aqui contam é outra. São Macário era um homem muito pobre, era carvoeiro e andava por esses montes para arranjar a lenha para o carvão. Estava casado com uma mulher de quem gostava muito, até gostava demais. Gostava tanto que andava desconfiado. Bem, veio um dia de inverno, chovia, nevava, e os pais do Macário foram até lá à casota onde ele vivia para o visitar. Coitadinhos, chegaram com a roupa perfeitamente enregelada, e a boa mulher do Macário disse-lhes, não tinha roupa para mudar, disse, olha, deitem-se aí na nossa cama, enquanto eu lhes enxugo a roupinha, e saiu para arranjar um feixe de lenha para os aquecer. Então não é que o Macário chega nesta altura à casa e é naquela escuridão, o que é que ele vê na cama? 2 vultos deitados. Claro. Era o que ele receava. Pega na machada, matou o pai, matou a mãe e saiu como um doido. Quando vinha pela serra acima, vê vir a mulher, coitadinha, com um feixe de lenha para aquecer o pai e a mãe. Vejam, foi por isso que São Macário se foi meter naquela cova da serra. Meteu-se lá na cova a servir toda a gente, a fazer... Ele chegava a este ponto.
descia a serra abaixo e vinha aqui a esta aldeia, não sei se é esta casa, vinha aqui buscar brasas ao forno para aquecer o lume dos que tinham as lareiras apagadas. E já era tão santo, que as brasas não lhe queimavam as palmas das mãos. Vejam que grau de santidade. Só que uma vez ia pela serra acima com as brasinhas. E imaginem quem é que ele achou na serra. Uma pastora. Que ia, a serra era muito íngreme, naturalmente a pastora, como todas as pastoras, tinha pernas. Ele olhou para as pernas da pastora e, claro, deixou logo de ser santo. E a prova foi que as brasas consumiram-lhe a carne, ele deu um grito horrível, foi a correr e foi-se outra vez meter na cova da penitência. Acho que passou lá muitos anos e a prova está em que, quando chegou ao fim da vida, ele já pegava nas cobras mais venenosas, nestas cobras que rastejam e envenenam, pegava-as, abraçava-as, vivia com elas no colo. O balneário romano de São Pedro do Sul é um dos mais importantes monumentos romanos que existem em Portugal. É dos que merecem maior atenção, maior estudo. Aliás, estão classificados como monumento nacional há mais de 50 anos. Apesar disso, estão neste estado que podem ver. Isto é um montão de pedras a esmo. Acho que em cada ano vem aqui um grupo de arqueólogos, assim uma semanita ou duas, mexe uma pedra, tira para aqui, bota para ali. O estado é este que vêem. Bom, e eu tenho uma ideia. Agora fala-se tanto no património. A minha ideia é esta: se a gente consagrasse a trabalhar metade do tempo que sacrifica a discutir o património, coisas como estas não eram possíveis. Porque uma ruína desta importância, à beira do ano 2000, estar nesta situação, não é uma honra para ninguém.